ação oral. O 8º item da pauta, recurso administrativo no pedido de providências 10.553/09, de relatoria da conselheira Ivana Farina, sendo recorrente a Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, requerente, recorrido ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, TJ Tocantins. Para uso da palavra, nos termos do artigo 125, parágrafo 8º do Regimento, o presidente da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, AFOJUS, senhor Edivaldo Lima. E eu, ao passar a palavra à conselheira relatora, eu pediria ao corregedor, ministro Humberto Martins, se poderia mais uma vez assumir a presidência, que retorna em alguns minutos. Com a palavra à conselheira relatora. Presidente, ministro Humberto, passarei primeiro, então, a leitura do relatório. Trata-se de recurso administrativo, interposto no pedido de providências proposto pela Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, FOGEBRA, em face do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Na petição inicial, a requerente questionou o anteprojeto de lei elaborado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que objetivava a alteração da Lei Orgânica do Poder Judiciário Local, a Lei Complementar 10 de 96. Relatou que o novo regramento proposto, dentre outras providências, previa a extinção do cargo de oficial de justiça e a sua substituição por servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mediante a nomeação de cargos em comissão de livre indicação, denominados técnicos de diligências externas. A requerente aduziu que a proposta é teratológica, portanto, transformaria a carreira de oficial de justiça em, abro aspas, verdadeiros cargos de indicação, de cunho eminentemente político e de conveniência pessoal, eximindo a meritocracia insurgida pelos concursos públicos. Fecho as aspas. Alegou ainda a existência de vícios formais na tramitação do anteprojeto supostamente elaborado, entre aspas, às escuras, sem o devido debate junto às entidades representativas atingidas. Apontou para a existência de perigo na demora, pois a sessão plenária do Tribunal de Justiça do Tocantins, destinada à votação da proposta, estava próxima, o que poderia implicar o perecimento do direito reivindicado, razão pela qual pediu suspensão liminar da votação do anteprojeto, marcada para o dia 29 de novembro de 2019, que visava alterar o PCCR, a Lei 2.409, do Estado do Tocantins. Segundo, a realização de conciliação prévia, com a participação das entidades representativas de classe, com o fito de debaterem a viabilidade do anteprojeto. E, por último, que o Tribunal de Justiça do Tocantins fosse compelido a submeter o anteprojeto à análise pelo CNJ, por meio de parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei, PAN, com o fito de verificar a observância das normas concernentes à administração do Poder Judiciário. No ID 3500-448, o meu antecessor, o eminente conselheiro Arnaldo Ocepian Júnior, concedeu a liminar para, abro aspas, determinar a imediata suspensão pelo Tribunal de Justiça do Tocantins da votação do anteprojeto de lei, sem prejuízo de análise posterior, por ocasião do julgamento de mérito ou apresentação de novos fatos. Fecho as aspas. Cumprida a medida, o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins, Sindojus, TO, requereu sua inclusão no feito, como terceiro interessado. Ato contínuo, o tribunal requerido prestou informações em defesa da medida, comunicando que, para além de a proposta versar
sobre diversos outros cargos, não se tratava de anteprojeto de lei, mas sim proposta apresentada à Comissão de Regimento e Organização Judiciária, e que, apenas após os trâmites internos, seria submetido ao plenário da Corte, a este Conselho e, por fim, à Assembleia Legislativa Local. No ID 3512-293, o então relator revogou a liminar, a fim de permitir a tramitação administrativa. Outros terceiros interessados foram admitidos no procedimento, ao passo que novo pedido de liminar foi proposto pela Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, FOGEBRA, e rejeitado no ID 3587939. Em regular trâmite, sobreveio tentativa de autocomposição, com audiência de conciliação entre as partes. Nos IDs que indico, o Sindojus e a FOGEBRA apresentaram propostas de acordo, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Justiça do Tocantins por meio das informações prestadas no ID 3623997, manifestando-se pela manutenção do anteprojeto de lei na sua inteireza. Ante a recusa do requerido em acolher qualquer das propostas apresentadas, os requerentes foram intimados para manifestação. A FOGEBRA prestou informações no ID 3649210. Na petição, insiste na celebração de acordo e, caso contrário, que se reconheça a inviabilidade do projeto, ainda que só atinja as novas nomeações de servidores públicos, por entender que a extinção do cargo de oficial de justiça, como medida prudencial de equilíbrio orçamentário-financeiro, é desproporcional, considerando que hipóteses outras, como a de suspender a concessão de reajustes dos subsídios dos magistrados, sequer são cogitadas. A FESOJUS, terceira interessada, também apresentou petição no ID 3655-218, postulando a aludida proposta de acordo. Paralelamente, tramitou perante este Conselho o PAN 211642, cujo objeto era justamente a análise da viabilidade do citado anteprojeto de lei, também relatado pelo conselheiro que me antecedeu. Referido PAN foi submetido ao plenário do CNJ na sessão de 8 de outubro de 2019, quando, por unanimidade, foi julgada procedente a possibilidade de extinção, transformação e criação de cargos propostos pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. Com fundamento nas razões adotadas pelo plenário para aprovar o aludido PAN, o então relator proferiu decisão definitiva no presente caso, no sentido de improcedência dos pedidos. A Associação Federal dos Oficiais de Justiça, a FOJUS, antiga FOGEBRA, interpôs recurso administrativo. Nas razões recursais, alegou: 1. Tramitação temerária do PAN e violação aos direitos à ampla defesa, ao contraditório e de acesso ao CNJ nos autos do pedido de providências. 2. Impossibilidade jurídica da extinção do cargo de oficial de justiça e inconstitucionalidade do anteprojeto de lei. 3. Inobservância das resoluções do CNJ 88, de 2009, e 219, de 2016. E, por último, inefetiva participação das entidades representativas na elaboração do projeto e falta de estudos, estatísticas e análise sobre a real situação do Tribunal do Tocantins. Pugnou pelo provimento do presente recurso para reverter a decisão recorrida. É o relatório, senhor presidente.
Aguardemos. Doutora Damek, o senhor está na escuta? Concedo a palavra no prazo de 10 minutos para a sua manifestação. Doutor Edivaldo. Certo? É isso, presidente? Desculpa, não está aparecendo aqui para mim. Ok? Posso me manifestar? Vossa Excelência tem 10 minutos. Ok, presidente em exercício. Quero aqui agradecer a oportunidade ao nosso presidente, ministro Toffoli, nosso corregedor que está na presidência, aos nossos conselheiros, membros do MP e OAB. Quero aqui iniciar as minhas palavras, senhores conselheiros e mais ministros, homenageando os 21 colegas que nós perdemos nessa crise, nessa pandemia, essa doença, esse vírus devastador que nos retirou 21 oficiais de justiça de suas famílias. Quero aqui saudar aqueles que estão internados, aqueles recuperados, assim como eu, que tive a oportunidade de ser contaminado e quais vinha a óbito por esse vírus que tanto prejudicou a nossa sociedade. Senhores conselheiros, eu, a princípio, queria deixar bem claro para Vossas Excelências que nós não estamos aqui tentando interferir na parte financeira do Tribunal de Justiça do Tocantins. Como vocês verificaram, Vossas Excelências verificou, nós tentamos de várias formas uma conciliação e uma indicação desse aprimoramento no processo de novos cargos e salários do Tribunal de Justiça do Tocantins. O que a entidade representativa ela rebateu e tentou evitar foi justamente a extinção do cargo. E nós vamos explicar aqui os motivos ao qual é temerário essa extinção que vem ocorrendo em alguns tribunais. O Tribunal de Justiça ele teria uma total autonomia para, em concursos futuros, corrigir aquela alegação financeira que eles diziam que o salário dos oficiais de justiça estava trazendo um impacto muito alto. E foi, inclusive, oportunizado uma redução de salário dos próximos concursados sem ferir o direito dos atuais. E, mesmo assim, foi rejeitado. Nós tentamos várias vezes, junto ao Tribunal de Justiça do Tocantins, essa forma de buscar uma solução. E detalhe, senhores conselheiros, segundo o próprio presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, as perspectivas de melhora desse PCCR, de extinção de cargos, é daqui a 20 anos. E daqui a 20 anos nós podemos ter o mesmo resultado que nós tivemos onde o cargo foi extinto. Lá em Sergipe, nós tivemos em Sergipe a equipe da federação e ficamos abismados com quanto foi prejudicado a própria execução das ordens judiciais pelo fato de nós termos servidores genéricos naquele estado. Quando precisa de cumprir uma ordem judicial de alguma autoridade, alguém de influência, tem que resgatar os oficiais de justiça antigos, porque os comissionados eles não têm autonomia para cumprir aqueles mandados. Gera uma instabilidade jurídica gigantesca em cima daqueles casos. Eu estive no Paraná, onde tive a oportunidade de conhecer o presidente daquele tribunal, o doutor desembargador Alberto Sisto, uma pessoa que tem muita boa vontade, e ele estava me mostrando, assim como toda a equipe, a complexidade que existe hoje no Paraná. O Paraná, aproximadamente 10 anos atrás, extinguiu o cargo de oficial de justiça e foram nomeados 400 servidores para ser oficial de justiça. Hoje ele quer retomar o cargo de oficial de justiça e não consegue porque não tem onde relotar essas pessoas. Nós, há mais de 20... Há 15 anos, nós estamos trabalhando junto ao Conselho Nacional de Justiça, o próprio Conselho Nacional de Justiça, através de suas determinações, fez com que os tribunais aprimorassem os seus planos de cargos e salários, e esse trabalho está sendo todo jogado fora por
Podemos dizer aí, Paraná, que foi um dos primeiros a ser extinto, Paraná, Sergipe, Mato Grosso e agora Minas Gerais. Então, todo o trabalho que foi feito pelas entidades, o próprio Conselho Nacional de Justiça e 90% dos tribunais estão sendo jogados fora. A categoria do oficial de justiça hoje, ela precisa de ser aprimorada. Não existe mais oficial de justiça para cumprir atos de comunicação. Nós somos agentes de força. E assim alguns tribunais do país têm feito, criando os grupos especializados para cumprir mandados de força. Eu posso citar aqui o Pará, Alagoas, São Paulo, que são criados vários projetos e grupos diferenciados, como oficial de justiça pacificador social, oficiais de justiça de grupo de violências domésticas, oficiais de justiça da vara agrária, núcleos de inteligência com oficiais de justiça, que têm acesso ao Bancejus, Infoseg, enfim, meios para, assim, aprimorar a justiça. Nós somos agente de força, o próprio artigo 154 do CPC fala por isso. Dias atrás, nós tivemos um julgado lá no Supremo Tribunal Federal e ficou bem claro sobre a inconstitucionalidade da extinção do cargo de oficial de justiça. Nós temos que ter uma medida objetiva para o aprimoramento e a continuidade dos concursos públicos. Assim já entendeu o próprio Conselho Nacional de Justiça que não pode ser delegado. Então, nós precisamos, senhores conselheiros, de avançar dentro desse aspecto. E assim nós temos acompanhado o prejuízo que gera. Nesse processo administrativo que nós entramos, aconteceu um fato bem complexo. Nós começamos com o PP e, de repente, após o CNJ, por 3 vezes, se manifestar através do setor que trata sobre viabilidade de processo, junto ao órgão, saíram 3 pareceres solicitados pelo conselheiro sobre a inviabilidade desse projeto. Após o 3º parecer, o Tribunal de Justiça do Tocantins se manifestou e aí começou a correr um processo secundário. E no dia 8/10, o próprio CNJ aprovou o parecer da Comissão de Orçamento, reprovando a viabilidade, reprovando a indicação desse projeto de lei. Mas, mesmo assim, o senhor conselheiro, à época, deu continuidade no projeto secundário. E esse projeto que nós estamos julgando hoje, ele ficou parado. Então, foram vários aspectos que nos chamaram a atenção com relação a esse projeto. Não vou mais me dialogar, mas eu queria deixar uma reflexão para Vossas Excelências sobre a natureza do cargo. É muito vulnerável hoje você chegar e colocar qualquer servidor para cumprir um mandado. Eu vou tirar pelo estado que eu sou lotado. Vossa Excelência não tem ideia, mas aqui no Pará nós saímos, às vezes, andamos 900 quilômetros para cumprir um mandado judicial. E tem todo um critério de abordagem, de como nós vamos chegar, tem toda uma logística. E a especificidade do cargo fala por si. Então, nós vemos aqui apelar a Vossas Excelências para que determine que os tribunais continuem com a permanência do cargo, sob pena de nós acabarmos com a primazia da justiça. E se Vossas Excelências quiserem conhecer a lamúria da sociedade, pergunte para um oficial de justiça, que ele vai dizer para Vossas Excelências como é que estão as lamúrias da sociedade, porque nós estamos no dia a dia escutando o desabafo dessas pessoas. Então, venho aqui implorar para Vossas Excelências julgarem nosso pedido procedente e determinar que os tribunais passem a fazer concurso para oficial de justiça, porque nas nossas resoluções dos nossos códigos, lá fala em oficial de justiça, lá não fala em servidor terceirizado. Então, fica aqui a reflexão. Quero agradecer de coração a oportunidade das entidades se manifestar no CNJ, que nós só temos a vocês a recorrer quando nós temos esses problemas com os tribunais de justiça. E fica aqui à disposição, se o CNJ quiser montar um grupo de estudo para aprimorarmos essa função, nós estamos à disposição. Senhor presidente, senhor corregedor e demais conselheiros, meu muito obrigado, fiquem com Deus e aguardo um resultado positivo desse nosso julgamento. Até logo.
Boa tarde, agradeço ao senhor Edivaldo Lima, presidente da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil. Agradeço também ao ministro Humberto Martins, período que presidiu, e passo a palavra à relatora para o seu voto. Presidente, eu vou buscar resumir, porque o voto já estava disponibilizado de há muito no sistema. Mas o primeiro item é sobre a tramitação do PAN e violação dos direitos à ampla defesa, ao contraditório e de acesso ao CNJ nestes autos. Eu faço um quadro em que cito sobre a suposta violação à ampla defesa, ao contraditório e ao direito de acesso ao CNJ neste procedimento, conduzido pelo então conselheiro Arnaldo Cepia Júnior, as diversas oportunidades de manifestação disponibilizadas à parte autora e aos terceiros interessados. O quadro, então, cita todas as manifestações e os IDs correspondentes, como podem os conselheiros e as conselheiras constatar. Assim, eu afasto esses argumentos, porque são absolutamente insuficientes para viabilizar as pretensões deduzidas. Segundo, impossibilidade jurídica da extinção do cargo de oficial de justiça. A alegada inconstitucionalidade do anteprojeto de lei. A recorrente alega a suposta impossibilidade jurídica da norma que previa a extinção do cargo, sob a alegação de que a transferência de suas atribuições a técnicos representa violação ao artigo 37.5 da Constituição e encontraria óbice na interpretação vinculante consignada no tema 10.10 de repercussão geral. Ocorre que na decisão recorrida foram reiteradas as razões adotadas no plenário, no julgamento do PAN 21642, em que se endossou o anteprojeto de lei. Aí faço a transcrição da decisão combatida, exatamente se remetendo à decisão plenária. Inobservância das resoluções CNJ 88 e 219. Também, nesse sentido, vejo que a recorrente, questiona a viabilidade técnica do anteprojeto, com base em premissas equivocadas, porquanto invoca resoluções que são incompatíveis com o objeto específico do presente pedido de providências. A 88 tem como escopo fixar parâmetros uniformes para o funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário quanto à jornada de trabalho. E a 219, que regulamenta a distribuição e movimentação de servidores, cargos em comissão e funções de confiança. Nos presentes, assim como no aludido PAN, a viabilidade do anteprojeto de lei foi aferida de acordo com critérios técnicos estabelecidos nesta última resolução, questão, portanto, superada quando do julgamento daquele procedimento. Por fim, a inefetiva participação das entidades representativas de classe na elaboração do anteprojeto e a ausência de estudos sobre a relação do Tribunal de Justiça do Tocantins já é assentada a jurisprudência deste Conselho, no sentido de que não cabe realizar prévio juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade da iniciativa legislativa do Tribunal para a reestruturação dos seus cargos, medida que traduz legítimo exercício de sua autonomia administrativa, e cito diversos precedentes. Ante o exposto, presidente, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Agradeço a conselheira Ivana Farina, que está negando provimento ao recurso. Há alguma divergência? Não havendo divergência, eu proclamo que a unanimidade foi negado provimento ao recurso. Em razão do adiantado da hora, 4 feitos para julgamento em conjunto